Glória a Deus. Aleluia. Oi? Deus é bom. Diga, Deus é bom. Quantos já foram abençoados com a palavra? Quantos foram abençoados com esse seminário já? Amém? Fui bastante abençoado, viu? Sobre organização, sobre disciplina. O quanto é importante isso, né? E o quanto é importante estar ouvindo sobre isso. Não é apenas ouvir uma vez. É ouvir e ouvir, né? Nós estamos gravando, você pode ouvir em casa. Amém? O seminário, voltar a ouvir. Aleluia! Então, eu creio que nós estamos sendo enriquecidos, e isso vai redundar no bom fruto. Não só, digo com certeza para mim e para você, não só no que diz respeito ao nosso serviço aqui na igreja, mas no conjunto da nossa vida. Mas isso serve para o conjunto da nossa vida. É um conjunto, é um pacote. Aleluia! É necessário organização, disciplina e comprometimento com a família. Tudo que diz respeito à nossa vida, disciplina, organização e compromisso deve estar lá para ter sucesso. Amém? Porque Deus tem interesse pelo teu sucesso e pelo meu sucesso. Mas existem coisas que a gente precisa fazer, não é? Amém? Não vai ser de todo jeito. Ele dá as instruções, e depois que Deus dá as instruções, o que vai determinar o resultado é a nossa resposta que a gente dá a Ele. Você ouve sob fé, não é assim? Mas depois disso, você tem que agir em fé. Aleluia! Você recebe uma instrução de Deus, você recebe a palavra, você acolhe no seu coração para praticar, para agir em torno daquilo. Não é? A Bíblia fala que as pessoas lá do Velho Testamento, o povo de Israel, recebeu as mesmas boas novas que nós, mas não aproveitou, porque eles não misturaram com fé. E ele faz essa advertência a mim e a você para esse tempo. Que não seja a mesma atitude lá das pessoas do Velho Testamento, que ouviram as mesmas boas novas. E nós temos ouvido muitas boas novas. Precisamos fazer algo com isso. Né? Isso é uma vida de fé. Agir à altura, né, daquilo que fomos instruídos. Amém? E aí entra a disciplina, né? Porque com vontade ou sem vontade, a gente faz o que Deus disse. Essa é a vida de fé. Aleluia! Se a gente fizer assim, vai haver organização na nossa vida. Aleluia! Porque Deus é um Deus organizado. E toda instrução de Deus, amém, vai nos levar para uma organização na vida. Nós estamos ouvindo isso aqui. Amém? Agora eu vou falar do outro ponto, sobre comprometimento, né? Como foi falado aqui, está tudo entrelaçado. Aleluia! Deixa eu me ver aqui as anotações que eu fiz. Aqui. Quer dizer algo, a gente tem que estar pronto, porque se desaparecer aquela anotação, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, não é só estar aqui, é estar no coração. Aleluia! É absorver no coração. E nós vamos estar equipados, mesmo quando algo que seria a nossa segurança para fazer aquilo, não está ali na hora. Tivemos uma surpresa, e aí, o que é que vamos fazer? Fazer o que está aqui dentro. Né? Por isso que é tão importante a gente colocar, amém, esses tesouros no nosso coração. Aleluia, no nosso bom depósito. Aleluia. Então, vamos falar sobre compromisso, tá certo? Vou dar algumas definições. Amém? Compromisso é a obrigação assumida por uma ou diversas partes. É um pacto, um compromisso. Né? Você é casado, assumir um compromisso com a mulher, e a mulher assumir um compromisso com o homem. Um pacto, uma obrigação assumida por uma ou diversas partes. Vem do latim, a gente vai estudar aqui o latim, compromissum, obrigação assumida ou a palavra que se honra. Olha que coisa interessante, boa, não é? O que é um compromisso? Aleluia! Uma obrigação assumida. Ou a palavra que se honra. Não é? A gente fala às vezes que devemos ter compromisso com o que a gente fala, não é?
E até a gente se reporta às pessoas mais velhas, mais antigas, que nos seus relacionamentos o que valia era a palavra. Não precisava nem assinar nada. Se a pessoa dissesse, né, eu assumo esse compromisso com você, era a palavra que valia. E isso é um compromisso. E a Bíblia fala sobre isso. Abra, por favor, Provérbios 6. Sabe, a gente está compromissado com o que a gente fala. Isso é muito importante. Amém? Provérbios capítulo 6, versículo 2. Vamos começar do 1. Diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empeaste ao estranho, estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Essa palavra enredado, que significa imerso, comprometido. Estás enredado com o que diz os teus lábios, os meus lábios, os nossos lábios. Então, uma coisa importante para nós é estarmos comprometidos com o que a gente fala. Comprometido com o que a gente diz. Comprometido com o que a gente promete. Então, é tão importante a gente avaliar o que a gente vai prometer. Avaliar o que a gente vai dizer. Porque nessa vida cristã, na ótica de Deus, os seus filhos, eles se comprometem com o que fala. Então, antes de prometer, antes de falar algo de promessa para alguém, ou assumindo uma obrigação, a gente precisa às vezes calcular o que vai dizer. Por quê? Porque estamos comprometidos com o que a gente fala. Ou devemos estar. Amém? Comprometidos com o que falamos. Iniciamos e vamos até o fim. Estou compromissado com isso. O que foi que você assumiu como compromisso? Isso, isso e isso. Então é isso, isso e isso que deve ser feito. Compromisso. Amém? Aleluia. Obrigação assumida ou a palavra que se honra. Então, alguns exemplos. Amanhã passo lá na tua casa 5 horas da manhã. Aí você vai dizer, misericórdia. Né? Isso não é de Deus. Mas se você disser, amanhã eu passo lá 5 horas da manhã. Isso é um compromisso. Com a palavra que se honra. Aleluia. É um exemplo, não é? Em certas ocasiões, compromisso é como uma promessa ou declaração de princípios. Exemplo, fiquei com o compromisso de resolver essa questão tal dia. Isso é uma declaração de princípios. E isso é compromisso. Se ficamos para resolver algo tal dia, assumimos um compromisso. E naquele tal dia, é necessário que aquilo que ficou para aquele tal dia seja resolvido. Compromisso. Eu sei que algumas situações, a gente depende de terceiro, né? Algumas situações podem estar ali, né? Trazendo uma situação que você não podia cumprir, mas você sabe exatamente o porquê. A sua consciência, a minha consciência vai dizer exatamente se eu deixei de assumir aquele compromisso ou não. Pode acontecer algumas coisas, mas não foi por falta do seu compromisso. Amém? Então, compromisso é importante. Então, eu vou falar aqui alguns tipos de compromisso, tá certo? Baseado em algumas coisas que eu pesquisei. Assim como, né, pesquisamos, né? E a gente encontra tanta coisa boa que a gente associa ao que está na palavra. Não há pecado nisso. Né? Tipos de compromisso. Existe um tipo de compromisso chamado afetivo. Que tipo de compromisso é esse? É aquele compromisso que a gente assume porque tem uma relação emocional com a atividade, com a pessoa ou a instituição. Podemos estar assumindo compromissos por causa dessa relação afetiva com a instituição e com as pessoas. Agora,
Esse fundamento ele é bom para nós? Estarmos assumindo um compromisso por causa de uma relação afetiva? Será que é isso que Deus tem para nós, por uma relação emocional? Será que esse é um bom fundamento para a gente assumir compromisso? Eu creio que não. Você sabe que a emoção faz parte da nossa alma, e a nossa alma está no processo de salvação. As emoções da gente podem estar em alta hoje, daqui a pouco ela pode estar em baixa. Então, se eu assumo o compromisso, e a minha vida é essa, fundamentado num relacionamento afetivo, num relacionamento emocional, eu posso descumprir compromissos. Porque quando a minha emoção não responder, quando a minha emoção estiver lá embaixo, quando essa relação afetiva, de alguma forma, pode ter sido afetada, eu deixo de cumprir. Fica fácil deixar de cumprir, gente, quando apenas está baseado na relação afetiva. E eu não estou dizendo que não existe uma relação afetiva no compromisso. Existe. Amém? Mas não deve ser a base. Baseado numa posição emocional, afetiva. Acontece. Está dentro do contexto, mas não deve ser o nosso fundamento. Não deve ser por aí esse tipo de compromisso. Existe, eu não estou dizendo que não existe, existe, mas não é o fundamento. Existe um tipo de compromisso chamado instrumental. Ocorre quando a pessoa entende que precisa de uma remuneração, status ou reconhecimento. Ou seja, quando a pessoa está visando uma remuneração, quando está atentando, ou vislumbrando status ou um possível reconhecimento, aí eu assumo o compromisso. Pode existir como base de um fundamento de um compromisso assumido, remuneração. Você trabalha, não é? Você tem uma remuneração todo mês. E você se compromete com o trabalho, em dar respostas ao patrão. A gente não, tem segunda-feira que a gente não quer trabalhar, que a gente não está com vontade de trabalhar, mas com vontade ou sem vontade a gente vai. Você vai para o trabalho, sim, mesmo sem vontade. Eu vou mesmo sem vontade. Compromisso. E aí tem uma questão de remuneração aí. Existe. Mas esse é o fundamento para a nossa vida com Deus. Amém? Um tipo de compromisso por remuneração ou por status. A posição que eu estou almejando. Será que isso funciona no reino de Deus, apesar de existir fora dele? Eu não creio que Deus quer que a gente baseie o nosso compromisso com Ele vislumbrando o status, uma posição, diferenciada no grupo. Eu não creio que Deus, Ele quer que a gente assuma um tipo de compromisso com Ele dentro do contexto da vida cristã, do plano, da história que Ele tem para mim e para você, baseado em remuneração, apesar de existir. Mas se for baseado em remuneração, meu compromisso com Deus, se for baseado em status, ou se for baseado em reconhecimento, esse não é um bom fundamento para eu cumprir compromisso. No reino. Porque quando a remuneração não vier, ou quando a gente achar que aquela remuneração foi injusta por causa do nosso grande trabalho, por causa da nossa dedicação naquilo. E aí a gente faz uma linha, a gente cria cálculos, né? Despendemos tanta energia, então eu merecia isso aqui, eu merecia essa remuneração. E quando ela não vem, isso pode trazer desânimo, não é? Como também a falta de reconhecimento. Eu sei, gente, que na nossa relação até aqui, em igreja, em casa, no conjunto da nossa vida, é um conjunto. Nós podemos estar reconhecendo a vida das pessoas, sim. Amém? Isso é saudável. Reconhecer o trabalho, reconhecer o esforço, mas nós não podemos viver dependendo disso. Viver dependendo de reconhecimento
para que o compromisso que eu tenho se fortaleça. E quando o reconhecimento não vier, se esse for o fundamento, eu vou te dizer, o nível de comprometimento com aquilo começa a baixar na nossa vida. A qualidade daquilo que a gente pegou no início para fazer, mas com o passar do tempo o reconhecimento não veio, isso vai interferir na qualidade do nosso serviço. E quando interfere na qualidade do nosso serviço, nos desqualifica. Na igreja é diferente de uma empresa. A igreja, sabe qual é a diferença da igreja para uma empresa? No serviço, igreja tem misericórdia. Deus usa de misericórdia. Empresa não. Se você baixar a qualidade do seu serviço numa empresa, e se ela achar que você se desqualificou, pode ter certeza, você vai passar pelo departamento pessoal da empresa. E como essa desqualificação às vezes vem quando eu estou esperando um reconhecimento naquilo que eu faço. Quando isso é muito vivo em mim, sabe, estar aguardando dia e noite que alguém reconheça o que eu faço. E eu volto a dizer, reconhecer é algo bom, mas eu e você não podemos viver esperando isso. Não é um bom fundamento para cumprir compromisso. Não só com Deus, mas nessa relação de pregado e patrão. Ficar esperando o reconhecimento do patrão. Uma vez, tempos atrás, eu conversando com uma pessoa ligada a mim, da minha família. E ela estava ficando desanimada no serviço, porque ele começou a dizer, eu faço tanto, mas aquele patrão nunca me reconheceu. Faz anos que eu faço, faz anos que eu dou a minha energia por aquela empresa. E eu estou desanimado. E eu sabia, se ele se entregar a esse desânimo, a qualidade que ele sempre empregou no que fazia, vai danificar a vida dele dentro da empresa. Esse desânimo vai levar a uma desqualificação e uma posterior demissão. Por causa do desânimo. Esse desânimo baseado em quê? Esperando um reconhecimento. E aí eu levantei aquele versículo que a gente conhece, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor. Você vai fazer para homens, mas como para o Senhor. E não para homens, ciente, você tem que estar ciente de algo. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor está servindo. Que tal olhar assim no teu serviço na empresa? Que tal levar esse princípio em tudo que você faz, em tudo que eu faço? Amém? Tem alguém superior a mim, tem alguém que eu reconheço essa hierarquia, reconheço essa liderança, me pede algo. Que tal fazer aquilo? Amém? Baseado nesse versículo, baseado nessa verdade. Faço para essa pessoa como para o Senhor. Porque como para o Senhor, eu vou te dizer uma coisa, se a gente tiver essa consciência, a gente vai dar qualidade no que faz. Porque a gente tem uma consciência, como para o Senhor, eu não posso fazer de qualquer jeito. Todos têm essa consciência. Mas nós estamos aqui na terra num relacionamento com pessoas, amém, gente? E Deus é tão sábio que traz a instrução. Faça tudo quanto fizerdes, tudo é tudo. Que revelação, né, gente? Tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Eu vou te dizer, se a gente tiver essa consciência, qualidade se apresenta. Qualidade no que vai fazer. Como para o Senhor. Por mínimo que seja o pedido. Por algo tão simples. Aleluia. Nós vamos fazer com qualidade. E vamos estar cientes de que a recompensa vem do Senhor. Então a gente não vai estar fundamentado, esperando que aquela pessoa nos reconheça, nos coloque num lugar alto e apresente a todos o grande feito que fizemos. Se estamos esperando isso, vai ficar fácil sermos pessoas descompromissadas. Se o fundamento forem esses aqui que nós estamos falando, amém?
Normativo é um tipo de compromisso, quando a pessoa entende que é forçada a continuar sob pena de prejuízo ou punição. É uma forma de compromisso. Ou seja, eu já estou vislumbrando uma perda se eu não fizer. Uma possível punição. Então, por isso que eu abraço esse compromisso. Pode acontecer, pode, mas é um bom fundamento? Será que é um bom fundamento? Eu só estou compromissado porque um descompromisso pode haver uma punição, pode haver uma perda. A gente pode avaliar isso na nossa vida, no conjunto da nossa vida, e se a gente encontrar isso, gente, não é um bom fundamento. Amém? Sabe que a Bíblia fala que nós devemos fazer por dever de consciência e não por medo de punição. Se sujeitar às autoridades, não com medo simplesmente da punição, mas por dever de consciência. Esse é um bom fundamento. Amém? Você faz por quê? Por causa do meu dever de consciência para com o meu Senhor. Pedro fala que nessa relação patrão-empregado, senhor e servo, a gente deve ser submisso ao perverso, ao patrão perverso, como se fôssemos submissos ao bom patrão. E alguém pode perguntar, mas por que você age assim? Porque você mantém a mesma qualidade para alguém que te persegue e é perverso com você, é a mesma qualidade que você dá para alguém que é bom em cordato com você. Por que você faz isso? Pedro diz, por motivo de minha consciência para com Deus. Esse é o motivo. Compromisso tem a ver com motivo. Qual é a motivação? E ele deixa bem claro, o motivo é meu dever de consciência para com Deus. Porque eu pego algo na igreja e vou fazer com qualidade, por motivo de minha consciência para com o meu Deus. Dever de consciência. Esse é um bom fundamento. Amém. Aleluia. Todas essas coisas podemos encontrar que vimos aqui, mas aí a gente avalia, não é? Aleluia, a gente organiza as coisas pela palavra. Dá para mudar. Amém? Não estamos fadados a viver assim se encontramos na nossa vida esses tipos aqui de comprometimento, de compromisso, baseado nessas coisas. Podem existir, mas será que é um bom fundamento para que eu continue? Para que haja diligência cada vez maior? Porque a Bíblia diz, deve haver em nós diligência cada vez maior. Aleluia. Vou falar agora de fatores que diminuem ou inibem o compromisso. Bem rapidinho. Falta de valorização. Falta de objetivos e metas. Falamos aqui, não é? Organização não ter objetivos e metas. Falta de valorização a gente já falou. Da minha parte, tenho que valorizar as pessoas? Tenho, mas não vamos criar as pessoas erradas também e gerando nelas expectativa de que elas sempre tenham uma palavra de valorização, de colocar na frente e atender aos anseios da alma daquela pessoa. A gente pode estar criando errado pessoas. Sabia que às vezes uma pessoa fez algo bom, mas você não tem nota no coração que naquela hora não é bom que você a elogie? Sabia que não é sempre que fizer um serviço, a obrigação de elogiar, possa ser que aquela pessoa não tenha estrutura ainda de receber um elogio. E podemos estragar a vida dela. Duas coisas que nós precisamos entender que vamos lidar com elas. É crítica e compromisso. Crítica é elogio. Elogio vem e crítica também vem. Saiba lidar com as duas. Se você não souber lidar com a crítica, você pode desanimar e largar tudo que Deus tem para você, sair da rota, sair da BR. E se você não souber lidar com o elogio, você pode se tornar uma pessoa soberba, orgulhosa, e isso precede a queda. Fundamento.
tendo elogio ou não, eu vou continuar fazendo o que deve ser feito com qualidade, por dever de consciência para com o meu Deus e um compromisso assumido nesses fundamentos. Aleluia. Falta de transparência, problemas pessoais e de relacionamentos. Tudo isso aqui são fatores que diminuem ou inibem o compromisso. Amém? Problemas interpessoais com pessoas. Se a gente está vivendo com pessoas, com um grupo, gente, vai haver alguns probleminhas nesse relacionamento interpessoal. Não tem ninguém aqui perfeito, não. Mas se o defeito das pessoas estão sempre governando as minhas ações, sempre o que as pessoas fazem ou deixam de fazer para mim, é o fundamento para governar a minha ação. Ou seja, se elas fizerem o que eu quero, então eu dou uma resposta positiva. Mas se elas não fizerem o que eu não quero, eu vou dar a minha resposta. E fica claro, às vezes um abandono do posto, um isolamento, se isolou da turma, ninguém nem sabe o porquê. Mas a pessoa sabe, às vezes, relacionamento. Interferindo, governando as ações. E aí, a instrução de Deus vai ficando de lado, não é assim? O ensino dele vai ficando de lado. Falou-se aqui fruto do Espírito. Vamos amadurecer o fruto do Espírito, que amadurecendo o fruto do Espírito, eu vou te dizer, nós vamos continuar lidando com alguns defeitos de pessoas, mas esses defeitos não vão governar as nossas ações ou reações. Não vai interferir no nosso compromisso. Assumimos e vamos cumprir. Vamos encontrar defeito em pessoas? Vamos, mas esses defeitos que possam me atingir não vão me tirar do compromisso assumido, da responsabilidade assumida, de iniciar e ir até o fim. Porque onde Deus está nessa história, onde o Senhor está nessa história, quando somos fáceis de abandonar um posto, porque alguém errou comigo. Aleluia. Não largue aquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer por erro de homens. Por causa de homens. Homens erram, Deus não. E às vezes nós só nos reportamos para o erro das outras pessoas conosco. E os nossos erros com as outras pessoas? Ou não erramos? Ou não temos defeito, ou alguém não foi atingido em algum momento com o nosso defeito. Mas quando a gente está inflamado por dentro, a gente só vê aquilo que as pessoas fizeram ou não fizeram por nós. Mas não observa que de alguma forma, em algum momento, eu também não fiz ou fiz alguma coisa com alguém. E que tratamento eu quero quando eu faço isso? Deve ser o mesmo tratamento, amém, que a gente dá aqueles que apresentaram defeito para nós. Deve ser o mesmo tratamento, precisamos ser coerentes. Mas qual é o tratamento que Deus dá? Qual é o tratamento que Deus instrui quando essas coisas acontecem? Amar, não é, gente? Amém? Entra de novo o fruto do Espírito. Vamos desenvolver isso. Amém? Aleluia. Vou falar aqui, está terminando, algumas atitudes que demonstram descompromisso. Você tem interesse? Porque é bom para a gente identificar, não é, gente? Para a gente identificar, a gente precisa ouvir. Algumas atitudes que demonstram, manifestam um descompromisso. Atraso. Atraso é uma atitude que pode demonstrar um descompromisso com aquilo que está sendo feito, ou com aquilo que nós abraçamos, ou com aquilo que nós entendemos e assumimos como um compromisso com Deus. Atraso é uma das demonstrações de descompromisso. Isso reflete em chegar tarde e sair antes da hora. Isso é um reflexo de descompromisso com aquilo que eu estou envolvido. Aleluia. Outra coisa, falta de atenção.
Não cumprir com o que é devido com o que é devido pedido por um superior é tão danoso quanto a ausência de um colaborador. Se a gente não está atento para aquilo que alguém pediu para que a gente fizesse, falta de atenção naquilo que estamos envolvidos, que é exposto e é requerido. A falta de atenção àquilo ali é um sinal de descompromisso. Falta de atenção. É tão danoso quanto alguém que não está ausente. Alguém que não veio. Alguém que não assumiu. É tão danoso quanto. Outra coisa, que é uma atitude que demonstra descompromisso. Procrastinação. Sabe aquela coisa de deixar para amanhã, vou deixar para fazer amanhã, empurrar com a barriga, de algo que a gente já sabe que precisa fazer. E às vezes coisas urgentes, que nós empurramos com a barriga. Dentro do contexto que a gente vive, dentro daquilo que a gente assumiu como compromisso. Sempre apresentar desculpas para justificar o não cumprimento. Isso é procrastinação. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma justificativa para fundamentar o que não cumpriu. Falta de companheirismo pode significar uma atitude de descompromisso. Ou seja, apresenta desculpas para não cooperar com o restante da equipe. E sempre quer fazer as coisas só. Não trabalha em equipe. Sempre tem uma desculpa. Quando se refere em trabalho em equipe, sempre tem uma desculpa para não cooperar com o grupo. Isso é um sinal de descompromisso. Mas tem jeito, amém, gente? Aqui eu só estou lançando, amém, para a gente avaliar, e se tem alguma coisa que encaixou, é a oportunidade da gente mudar, é a oportunidade da gente ser disciplinado naquilo. Tem ajuda do Espírito, tem ajuda da palavra. É só uma questão de sermos sinceros o suficiente nas nossas avaliações. Um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Amém? E não está cobrindo, tapando o sol com a peneira, colocando panos quentes. Não, assumir aquilo. Realmente, Pai, identificou isso em mim, mas eu sei que pode mudar. Porque tantas coisas já mudaram na minha vida. Por que isso aqui não pode mudar? Isso que eu identifiquei. Isso que você me apresentou. Eu posso melhorar. Eu vou avançar. Aleluia! Mas como se falou aqui, requer um esforço. É como um atleta. E muitas vezes você vai fazer o que você não está com vontade de fazer. Você vai fazer o que não está com desejo de fazer. Aleluia. Amém. Paulo diz algo interessante, estou encerrando, viu, gente? Gálatas capítulo 2, 2:20. Gálatas 2:20. Diga, Deus é bom. Paulo diz assim: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vejo comprometimento, eu vejo compromisso aqui, uma base, não é? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu tenho um compromisso. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Um bom fundamento. Esse é o fundamento que sustenta a nossa vida, vai sustentar as nossas ações, enfrentando dificuldades, desafios, incompreensões, falta de reconhecimento, enfrentando tudo isso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. O meu compromisso é com Ele, arraigado nele. E quando a gente tem esse compromisso com Ele, sabe, arraigado, vai ser fácil a gente assumir compromissos com pessoas.
e sermos leais a elas. Questão de lealdade. Ruth, abra aí Ruth, por favor. Livro de Ruth. Aqui no índice. Eita glória. Como a irmã Jussara falou, cada um tem um tipo de voz, tem um jeito, né, gente? Tô com raiva não, viu? Tá em 70. Veja o que Ruth falou. Olha que compromisso assumido. 1,16, né? Você sabe da história de Ruth e Noemi, que era sogra. E ela disse, Ruth, volta para a tua família. Essa é a história. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Assumindo compromisso com uma pessoa. E aquela pessoa estava dizendo, volta para a tua casa. Sabe o que ela disse? Não me inste dessa forma. Amém? Não me contrarie, porque eu estou decidido. Aí você vai encontrar muitas palavras de algumas pessoas para que você deixe o que você está fazendo para Deus por razões racionais. E quando você se influencia com isso, você pode perder o rumo, né? Sair da BR. Sair da estrada sinalizada, que vai levar você a cumprir todo o plano de Deus. Aleluia. Esse compromisso. Amém? E tudo isso, gente, o compromisso, como foi falado aqui das outras coisas, começa no coração, é no espírito. É algo de dentro para fora. Amém? Falou-se aqui, espírito, alma e corpo, você entende bem sobre isso. Nós nascemos de novo no nosso espírito, parte do nosso coração. Precisamos aprender a deixar o nosso espírito governar. Lidamos com a carne, não é? A carne sempre vai nos levar para a morte. E às vezes, e não é só falando morte literal. Aquilo que estava funcionando deixou de funcionar, morte chegou ali. Morte se apresentou. Graças a Deus que Deus tem poder para ressuscitar. Amém? A palavra de Deus tem poder para ressuscitar aquilo que morreu na minha vida e na sua vida. Pega só as instruções, alinha, afina-se com ele. Ressurreição se manifesta em áreas que morreram. Às vezes por conta dessas coisas aqui que foram faladas. Mas que eu e você estamos tendo a oportunidade de ouvir a coisa certa e fundamentar a nossa vida na coisa certa, no que diz respeito a compromisso. Então começa no espírito, né? Alma e corpo. Começa dentro, viu que existe uma relação afetiva para nós assumirmos um compromisso, mas não é o melhor fundamento, está baseado nas emoções. Começa por dentro, é no seu espírito que a gente assume compromisso, que já tem um compromisso, uma aliança com Deus. Uma aliança é um compromisso. Já estamos aliançados. Eu coloquei aqui, não é, coração, alma e espírito, né, como um relacionamento do namoro ao casamento. Existem níveis de comprometimento, não é assim, de compromisso? No namoro é um nível, no noivado é outro nível, no casamento é outro nível de compromisso. Sabe que no relacionamento humano natural, a gente começa pelo namoro. Então, amém? Começa pelo namoro, noivado e casamento. Agora eu vou te dizer, na vida com Deus, começa pelo casamento. É pelo nível de compromisso de um casamento. Amém? Não sei se você está entendendo isso. O caminho a percorrer, ou a fonte para esse compromisso, não começa lá no namoro com Deus. É um nível. Começa no casamento. Já estamos aliançados com Ele. Recebemos a natureza dEle. Temos o Espírito dEle dentro de nós. Começa aí. Tudo nasce daí. Todo compromisso deve nascer do nosso coração, do seu coração. Aleluia. E eu sei que se nasce no meu coração, as minhas emoções vão ser alcançadas.
o meu corpo também vai, porque é através do corpo que vai se manifestar aquilo, amém, que eu estou determinado a fazer, ou a voz que eu dei guarida no meu coração. É através do corpo. Então esse compromisso, gente, começa no teu coração. Está no teu coração. Não começa pelo corpo, não começa pela carne. Se alguém se compromete com Deus nesse nível de namoro na carne, não vai cumprir, não. Se é pela emoção, também não vai cumprir, vai ficar oscilando, altos e baixos, frio e quente, frio e quente. Um dia está motivado para fazer para o Senhor, outro dia não está mais, e fica nessa oscilação. Sabe o que é isso? Compromisso fundamentado na alma. Mas um compromisso firmado no coração faz com que a gente alcance essas outras áreas da nossa vida. E aí a gente vai estar compromissado e vai cumprir mesmo com vontade ou sem vontade. Aleluia. Amém. Então, quanto a isso aqui, quando você estiver em casa, olha para um ovo de granja. Tem uma gema, tem uma clara e tem um ovo. São 3 dimensões ali. A gema é o centro da vida. Aí é o teu espírito. Aí tem a clara, que é a nossa alma. A clara alimenta a gema, sabia? Quando tem uma vida lá. E a casca protege. Então temos 3 coisas aqui. Organização, disciplina, compromisso. Eu considero a casca como a disciplina. Protege. E temos uma organização dentro. O espírito e a nossa alma. Amém? E existe uma organização nessa vida cristã que começa pela gema. Amém? Que é o centro da vida. Aprendendo a se mover pelo coração. A gente é ensinado a ouvir a voz do coração, não é assim? Tem até um livro do irmão Reagan. Um livro fininho, motivo você ler. Eu li. Quer dizer, faz tempo que eu li, né? Mas é uma bênção. Aleluia! Amém? É um compromisso, parte daqui. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procede as fontes de vida. É a fonte do comando. Dá comando à tua alma, dá comando ao teu corpo. Não vai ser fácil a gente largar compromisso assumido, não. Amém? Aleluia. Amém?